Eu falei para você sobre reflexo, né? Essa imagem aqui, se tivesse um lago, teria que ter o reflexo da casa, porque é óbvio que ia estar refletindo, está bem perto dela. Eu coloquei reflexo ali? Eu coloquei gerar um lago com reflexo? Não. Olha só o resultado que isso daqui vai gerar. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu não coloquei para ele gerar o reflexo. Oi, eu sou o Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Se você quer aprender Photoshop no campo da fotografia, design gráfico, rede social, direção de arte, já deixa o seu like agora e se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui eu falo tudo sobre Photoshop. Assim, você não vai perder nenhum vídeo aqui deste canal. Vamos lá agora para o nosso tutorial. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, a Adobe entrou em contato comigo aí, me dando a oportunidade de testar aqui uma versão beta do Photoshop, que tem aí a nova inteligência artificial do Photoshop, que deve estrear aí para todas as versões aí, provavelmente no mês de outubro, que é quando a Adobe aí atualiza os seus programas anualmente, tá? E eu vou mostrar para vocês, cara, como que a Adobe conseguiu revolucionar essa coisa de inteligência artificial, de geração de imagem, porque ela não só gera a imagem, ela edita uma imagem junto com você. E os resultados, cara, são incríveis. Inclusive, vai te poupar muito tempo aí, se você trabalha aí no ramo do audiovisual, se você trabalha com rede social, design gráfico. Cara, o Photoshop, ele vai ser cada vez mais ele vem se tornando essencial para quem quer se profissionalizar nessa área aí de criação, seja você design gráfico, social média, diretor de arte, cara, vai no Photoshop que o Photoshop tem ferramentas excelentes para você, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas muito interessantes. Bom, vocês já devem ter visto aí alguns canais falando nisso, mas eu vou trazer aqui informações valiosas e exclusivas, tá? Para você entender bem essa ferramenta, inclusive da parte técnica dela, beleza? Então, vamos lá para o nosso tutorial. Nós vamos utilizar aqui essa inteligência artificial do Photoshop várias vezes nesse tutorial. E para a gente conseguir deixar esse vídeo mais dinâmico e mais rápido, eu quero avisar para vocês uma coisa. Ó. Eu vou fazer aqui a seleção deste carro, certo? Fiz a seleção do carro e aí ele vai estar aqui, ó, preenchimento generativo. Essa tabela aqui, essa nova barra que tem no Photoshop, tem várias ferramentas. Para mim, foi uma grande atualização. Eu acho isso aqui muito bacana e facilita demais aqui a vida da gente, tá? Mas a nossa tela tá aqui, nossa barra tá aqui, preenchimento generativo. Nesse caso aqui, eu vou querer só retirar aqui o automóvel. Então, eu venho aqui em gerar, tá? Aqui que eu quero dizer para vocês, toda vez que eu fizer isso, essa barra aqui vai acontecer. Então, para deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou colocar gerar, vou fazer um corte e vou vir com o resultado aqui já pronto, tá? Pronto, tá aí vocês viram, tirou o resultado, né? Tirou o carro. E aí tem umas coisas interessantes para vocês verem também nessa barra, ó. Aqui, vocês podem ver na aba de propriedade, se você não tiver aqui, é só vir aqui em janela e abrir aqui a janela de propriedades, que tá bem aqui, ó, tá vendo? Pronto. E aqui você tem o seguinte, ó, ela retirou o automóvel porque ela gerou uma imagem do que tem aproximadamente no fundo para retirar aquela imagem. Então você tem aqui 3 opções e você pode escolher aqui uma das 3, tá? Eu acho que a primeira ficou muito boa, mesmo tendo essa sombrinha aqui que eu acho que ficou sobrando, uma sombrinha sobrando, eu acho que essa imagem aqui tá boa. Segue aqui as linhas, o horizonte tá perfeito, tá o céu, então acho que ficou muito bom. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, ficou bom, clica no joia, tá?
Isso daqui diz para a Adobe que, olha, esse resultado apresentado aqui, ele ficou bom. Se caso o resultado apresentado não fique satisfeito, é só você vir aqui e dar o dislike aqui, que ele também vai entender que aquilo dali não é bom. Isso não é só bom para a Adobe, isso é bom para a gente, porque cada vez que essa ferramenta aprende que um resultado é bom ou ruim, melhor ela fica e mais fácil fica o nosso trabalho, tá? Então, recomendo vocês a fazerem isso daí. Outra coisa importante aqui, ó, você tá vendo que tem esse campo. Nesse caso aqui, vocês viram que não tem nada, por quê? Porque como eu quero retirar, nesse caso, essa ferramenta funciona quase com aquele Content Aware Fill, a ferramenta de preenchimento por conteúdo, que no Photoshop é o atalho aqui, ó, Shift e F5. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Tecla de atalho, vê aqui, ó, Shift e F5, ele vai abrir aqui, oh meu Deus do céu, pera, Shift e F5, ele vai abrir essa janela e nós temos aqui, ó, sensível ao conteúdo, tá? Como não tem nenhuma seleção, não tá ativo, mas olha só a diferença. Deixa eu mostrar aqui logo para vocês, ó, a diferença. Vou selecionar aqui o carro todo. Aí antigamente a gente tinha essa ferramenta de sensível ao conteúdo, ó, Shift F5, sensível ao conteúdo, e vou dar um OK. O Photoshop lê a imagem como um todo e aí para retirar a imagem. Vocês viram que fica uma bagunça, ele não sabe muito bem o que fazer. Então, essa ferramenta de geração de inteligência artificial para gerar uma imagem, ela funciona de forma muito melhor. Vou dar aqui um Ctrl Z e o que vocês vão entender na verdade é que é o seguinte, não é que ela removeu o carro está aqui. O que ela fez foi criar uma imagem de acordo com o que ela tem ao redor para colocar em cima do carro e aí assim fazer a substituição. Você pode reparar que eu tenho aqui agora um novo ícone, que é esse ícone aqui, que é um triângulo deitado, um quadrado enviesado com umas estrelinhas, e aí você vê que eu tenho aqui a seleção que foi feita, ó, aquela seleção bem tosquinha que eu fiz, e quando eu retiro aqui essa máscara da seleção, olha só o que eu tenho. Então, o Photoshop recriou não só essa parte aqui onde está o carro, mas tudo que tem aqui em volta, aplicou a máscara para isso não ficar aí perceptível. Então, essa daqui são alguns dos detalhes técnicos dessa nova ferramenta. E vamos agora aumentando cada vez mais a dificuldade aí da geração de imagem dessa inteligência artificial introduzida aí no Photoshop pela Adobe, tá? Eu vou fazer aqui uma seleção, lembre-se, é importante, aliás, ela só funciona com seleção. Aliás, o Photoshop ele é conhecido por trabalhar com seleções, né? Uma parte essencial de quem quer ser profissional no Photoshop é dominar justamente aí a arte de fazer seleções. Aqui, quando eu clicar, ele vai abrir essa janela, eu vou colocar a descrição e quando eu clicar em gerar, ele vai gerar uma imagem de acordo com a descrição que eu fiz. Aliás, gerar imagem não, ele vai editar uma imagem, o que para mim é muito mais poderoso, tá? Então, tá aqui, Gray Cat Sleep, gato cinza dormindo. Vou clicar aqui em gerar. Aí pronto, vocês viram, ó, que eu tenho um gato cinza aqui e o mais interessante é que parece que ele entende que é uma cama e tá fofo, cara, o lugar, ó. Aqui você tem uma seta aonde você indica qual versão que você quer utilizar. Então, se você gostou de alguma versão em especial, é só você escolher ela e deixar ela como formato. Caso você não goste de nenhuma das opções apresentadas, você vem aqui em gerar e ele vai gerar mais 3 opções para vocês, ó. Vou clicar aqui para vocês verem. Pronto, já me deu mais 3 opções e aí eu clico para ver qual das 3 opções eu vou querer. Pronto, eu acho que essa aqui está perfeita. Então você pode ver, ó, que em poucos cliques, em poucos segundos aqui, eu consegui fazer aí uma geração de imagem de um gato aí numa cama. Eu já fiz um vídeo explicando como você pode aumentar uma imagem, a proporção dessa imagem, utilizando as ferramentas do Photoshop sem que fique uma imagem distorcida, tá? Nesse caso aqui específico, ele não daria certo. Olha só
como que a Adobe conseguiu resolver essa questão agora. Eu vou selecionar aqui, ó, só esta partezinha, fiz a seleção, não vou clicar e não vou escrever nada, vou só colocar em gerar. Como eu falei, essa ferramenta, quando você clica só em gerar sem nada, ela funciona como Content Aware Fill, só que de uma forma muito mais poderosa do que o Content Aware Fill que já tem aqui dentro do Photoshop. Cara, olha só. Olha essa imagem que está criada aqui para mim. Cara, não tem como alguém falar para mim que isso daqui é IA, ó. Agora vamos aqui para outra aqui, ó, de novo, mas aqui selecionei de novo. Opa, deixa eu voltar, deixa eu dar aqui um Ctrl 0 para vocês verem, ó. Então, perfeito aí. Vou aqui agora, ó, preenchimento generativo e vou dar aqui o gerar, que agora é para completar a imagem aqui do outro lado, do canto esquerdo. Olha só esse resultado final. Cara, isso aqui é espetacular, cara. Espetacular. Olha isso. Olha isso aqui. Quem pode me dizer que isso daqui é uma inteligência, que é uma imagem que foi gerada por uma inteligência artificial? Eu que faço foto, eu que consigo ver nuances de foto. Não, assim, de verdade mesmo, eu não consigo identificar que isso aqui é uma IA. Se apresentar para mim, eu vou dizer, não, isso aí é uma foto. E não é uma foto, isso é uma inteligência artificial. Mas o melhor de tudo, vem agora e eu vou mostrar para vocês, ó. Tô aqui no Bridge, vou pegar aqui essa imagem, olha só. Esta imagem aqui, eu vou arrastar de novo aqui para dentro do Photoshop. Pronto, arrastei, tá aí, ó. Essa imagem aqui é a imagem original. Isso aqui é uma foto baixada lá da Adobe Stock, né? A Adobe me mandou ela, como vocês podem ver aqui. E aí, quando eu retiro aqui a visualização, olha só, isso aqui foi gerado por inteligência artificial e essa aqui é a imagem original. Você pode falar assim, Ed, tá diferente, não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa, mas você só consegue identificar isso porque você está vendo antes e depois. Se você não tivesse vendo antes e depois, provavelmente você nunca entenderia ou nunca saberia que essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem de inteligência artificial. E eu quero mostrar para vocês como que isso vai ficando cada vez mais interessante. Olha só, vocês podem ver que eu tenho aqui duas camadas de geração de imagem. Eu vou clicar, tirar aqui a visualização dessa, vou clicar aqui para a gente ver o que eu fiz. Pedi para ela gerar aqui, ó, lago e montanhas. Então, ela me gerou aqui, ó, 3 opções, você pode ver, mas você viu que nenhuma tem nem um lago e nem a montanha, ela só colocou aqui uma árvore. Eu gostei demais do resultado dessa árvore na frente, ele acompanhou aqui o desfoque de campo da imagem, mas não era o que eu queria. Quando veio essa imagem aqui, ficou mais próximo do que eu queria. Você pode ter ideia que aqui tem uma montanha, mas de novo, tem uma árvore aqui. Então o que eu fiz? Eu criei uma nova seleção e pedi para a IA agora simplesmente clicar no botão de gerar, que ele funciona como Content Aware Fill, e aí ele me deu essas opções aqui, ó. E aí eu posso escolher qualquer uma delas aqui para preencher o nosso lago. Então, por exemplo, ó, para mim essa aqui, ó, tá excelente, tá vendo? Então eu tenho um lago com montanha, então eu tenho aqui, ó, Ctrl G. Essa daqui era a imagem original e agora eu tenho uma imagem aqui com o lago ao fundo. Cara, perceba a nuance de cor, o desfoque de campo, a intensidade do brilho perfeito aqui com a nossa imagem. Pode colocar isso aqui no site aqui da empresa, fazer um vídeo que vai passar perfeitamente. Vamos fazer aqui agora mais um teste, dessa vez para criar imagem aqui na vertical. Então, basicamente, o mesmo passo, vou fazer aqui a seleção, preenchimento generativo e só clicar em gerar. E olha só o resultado apresentado. Eu tenho uma mala, essa mala aqui já tem uma roda e você pode ver que ele criou meio que um piso de madeira. Parece que não ficou tão legal. Aqui, por exemplo, ela está com um pé na frente do outro, ele entendeu isso daqui e você pode ver que esse pé aqui tampou o outro. Eu posso achar que isso daqui, por exemplo, é um salto. Pode passar como salto, apesar de parecer um pouco estranho. Vamos ver aqui, olha só esse exemplo aqui, cara. Olha esses dois exemplos aqui, ó. Esse aqui ficou melhor, né? Esse aqui parece que o pé dela ficou meio ruim, não parece uma moça. Esse aqui ficou melhor, apesar do salto e aqui da roda ter ficado aqui um pouquinho estranho. Mas acho que já ficou bem melhor aqui do que o outro. E claro,
essa inteligência artificial, ela vai melhorando com o tempo. E mais uma vez eu falo, gostou da imagem? Dá like. Não gostou? Dá o dislike. E eu não sei, acho que vocês não estão vendo aqui, ó. Eu vou colocar aqui no like, é que aqui para mim tá aparecendo um aviso, só que ele tá na outra tela. Agradecemos por seu feedback. Opa, deixa eu dar aqui um dislike, para aparecer aqui, ó. Conte-nos mais. Aí em Conte-nos mais, vai aparecer aqui essa tela, e aí nessa tela você pode dar o seu feedback do que tá acontecendo aqui. Então tem aqui, ó, discordo totalmente, discordo, neutro, concordo totalmente. Isso aqui ajuda a Adobe a melhorar a inteligência artificial dela. Eu tenho aqui agora comigo que toda imagem que eu tiver com geração aqui, eu vou mandar o feedback. Por quê? Porque eu sei que cada vez que eu mandar esse feedback, as imagens vão melhorar cada vez mais. Mais uma vez, eu recomendo para vocês que se tiver a oportunidade de testar, de usar o Photoshop aí quando lançar isso aqui para todo mundo, envie o feedback de vocês para que isso melhore cada vez mais. Eu costumo dizer que hoje vários profissionais, principalmente a gente que trabalha com criação, design gráfico, social media, diretor de arte, a gente trabalha vendendo o nosso tempo. Então, cada um tem o valor do seu tempo. E quanto menos tempo você gasta num trabalho, mais possibilidade de ganhos você tem aí e também mais qualidade de vida você pode ter. O que eu vou fazer aqui agora é um exemplo gigantesco do quanto que o Photoshop, pensando nessa didática de tempo, consegue te auxiliar aí durante o seu trabalho. Temos aqui essa moça, né? Muito legal. Vou retirar aqui esse cadeadinho. Bom, eu tenho a moça e já apareceu aqui embaixo, ó, selecionar objeto. Então, eu vou colocar em selecionar objeto, ele vai ler aqui a imagem como um todo e vai ver qual que é o objeto que está aqui em destaque para fazer aí uma seleção automática. Essa seleção automática fica boa? Fica, mas ela tem alguns erros, né? Então vamos lá. Você pode ver que eu tenho um errinho aqui no óculos, ó. Ele não selecionou direitinho, aqui também não, tinha que ter selecionado aqui e tinha que ter selecionado esta parte aqui também. Como você pode ver, ó, o cabo também não está selecionado e sem esse cabo aqui, ele teria que ou estar sem esse cabo aqui total, que não faria sentido nenhum, porque ela está com fone de ouvido. Então, esse cabo teria que fazer parte. Mas veja só, olha o tanto que isso daqui vai mudar, tá? Então, fez aqui essa seleção. Eu já tenho aqui algumas opções. Essa aqui é a opção de inverter. O que eu gostei demais dessa ferramenta é que eu não preciso, tá tudo muito fácil, eu não tenho que ir lá em seleção, inverter nada. É só vir aqui, ó, cliquei, inverteu a seleção. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele criar um parque ao fundo, ó. E olha só o que foi gerado aqui. Cara, tá perfeita essa imagem, olha isso. Olha isso aqui, ó. Bom, aqui vocês podem ver, deu algum errozinho aqui, ó, né? Vamos ver outra imagem. Olha essa imagem, que perfeição que tá isso aqui, ó. Então, qualquer uma das duas, ó, essa ou essa aqui, ó, tá perfeito. Aquela seleção que foi feita que não ficou tão bom, ó, você pode, por exemplo, vir aqui e editar ela. Caso você não queira, ó, olha só, você pode vir aqui e editar ela. Gente, tá perfeito isso aqui. Tem algumas coisas que ficaram erradas, né? Não tão perfeito assim. Por exemplo, aqui na bolsa eu tenho algumas coisas estranhas. O telefone não ficou tão retinho. E eu tenho aquele problema do cabo, que ele tá um cabo fantasma. Mas, cara, pro que a gente tinha, do que foi feito em 2 cliques aqui, essa seleção do cabo você faz rapidinho, entendeu? Você não tem que ficar preocupando com uma imagem, de equalizar a iluminação, direção de luz, nada. Tá aqui perfeito. Não gostou do resultado? É só pedir para gerar de novo. Meu, muito da hora essa ferramenta. Aqui de novo, né, com uma imagem bem interessante, vamos fazer de novo passo a passo, selecionar o objeto, selecionou o objeto, inverter a seleção, vamos lá, fundo desfocado mostrando a Torre Eiffel, e aí a gente vai aqui fazer essa geração para ver se ele vai dar certinho aqui, ó. E olha aí o resultado apresentado aqui nessa imagem. Cara, achei muito interessante. Eu posso fazer o seguinte, ó. De novo, ó.
tem a seleção feita aqui, vocês estão vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero agora só esta parte aqui, vamos colocar aqui, ó, só esta parte aqui, certo? E aqui eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó, preenchimento generativo, parque. E vou gerar aqui para entender se ele consegue fazer ali um parque nessa parte aí da seleção. Vocês viram o resultado? Olha só como que ficou isso aqui, cara. Olha só como é que ficou isso. Então, em poucos cliques, eu consegui viajar. Então, você já pode viajar agora usando a inteligência artificial dentro do Adobe Photoshop. Eu falei e vou repetir. Essa inteligência artificial que a Adobe colocou dentro do Photoshop para geração de imagem não é só uma inteligência artificial de geração de imagem, é uma inteligência artificial de edição de imagem, tá? E eu vou editar aqui essa foto aqui com vocês agora para vocês verem o poder que essa ferramenta, mesmo na versão beta, é uma ferramenta muito poderosa que vai ajudar demais os profissionais aí da área de social media, design gráfico, diretor de arte, enfim, você que trabalha com criação, essa ferramenta aqui vai ser excelente para você. Primeira coisa aqui na edição, eu acho que eu vou abolir totalmente o Content Aware Fill, porque, cara, isso aqui é muito melhor. Olha, selecionei, geração de imagem, preenchimento generativo, gerar, pronto, já tirou aqui aquela imagem que estava sobrando aqui nessa imagem nossa, aquela parte da imagem que estava ali. Uma das coisas que tem no Photoshop que é bem interessante, tem alguns plugins, tem tutoriais, por exemplo, é você criar reflexo. Quando você faz uns reflexos de água, por exemplo, né? Então aqui, como que eu faria aqui, por exemplo, se eu fosse colocar um lago? Eu tenho que colocar um lago e um reflexo aqui na imagem. Olha só, ó, cara, olha, isso aqui é muito fantástico, ó. Vocês podem ver que eu vou criar aqui um lago, ó. Criei aqui o lago, certo? Olha só, tá aqui. Fiz uma seleção abstrata qualquer. O que eu vou colocar aqui, ó, Lake Water. Pronto, e vou clicar aqui em gerar. Eu falei para você sobre reflexo, né? Essa imagem aqui, se tivesse um lago, teria que ter o reflexo da casa, porque é óbvio que ia estar refletindo, está bem perto dela. Eu coloquei reflexo ali? Eu coloquei gerar um lago com reflexo? Não. Olha só o resultado que isso daqui vai gerar. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu não coloquei para gerar o reflexo. Olha aqui as opções que eu tenho. Esta opção e tenho esta opção aqui, ó. Cara, sinceramente falando, tudo ficou bom. Eu tenho um lago como se tivesse mais uns matinhos aqui. Eu tenho aqui, ó, essa opção aqui, ó. Olha o reflexo, olha o movimento de água que eu tenho aqui em toda... Isso aqui, cara, ficou perfeito. Olha o movimento de água. Olha aqui o reflexo do sol aqui em cima. Vocês estão vendo? Eu não pedi para criar nada disso. Eu pedi para criar um lago com água. E olha só o resultado que isso daqui foi... apresentou, cara, que eu achei bem interessante. E aí, como eu falei para vocês, nós não estamos criando imagem, nós estamos editando imagem. E olha só, criei aqui a seleção, pequenininha aqui, preenchimento generativo, vou clicar, pássaros voando, e vou clicar aqui em gerar. Olha só o resultado que isso daqui gerou para mim. Cara, para mim tá perfeito, ó. O pássaro lá ao fundo, eu posso aqui, ó, tem outros pássaros aqui eu tenho 4, esse aqui parece que ficou mais carregado, mais pesado, mas eu gostei aqui desse resultado. O que é interessante é que eu coloquei 3, mas pela distância que se tem, pela colocada ali em diagonal, eu acho que ficou legal aqui. Eu vou retirar agora. Vou colocar aqui, ó, vou colocar gerar de novo, só para ver se ele vai entender aquilo dali como numeral ou não, tá? Então, a gente está testando aqui. Como eu falei, é uma versão beta. Então, essas coisas aqui sempre vão acontecer, mas, como eu falei, com o tempo, essa ferramenta vai ficar cada vez mais interessante. E é engraçado que ele desconsiderou totalmente os números, né? Então, eu coloquei 3, ele fez mais. Olha só, aqueles pássaros voando lá longe. Olha, caracas, velho, muito perfeito isso daqui. Cara, de parabéns, gostei demais esse resultado aqui do lago, cara, ficou espetacular.
Bom, acho que deu para vocês entenderem o quão que essa ferramenta é poderosa, né? Mas existem aqui algumas observações para a gente poder analisar. Como toda inteligência artificial, quanto mais se usa, mais ela aprende, melhor fica o resultado. O que eu pude observar aqui é que, por exemplo, essa inteligência artificial não serve muito para gerar, por exemplo, rostos de pessoa. O rosto sai todo zoado, é sério mesmo, parecendo que a pessoa teve um derrame. Outra coisa importante aqui, toda vez que você faz uma seleção em que um dos lados tem mais de 1080 pixels, o resultado da geração de imagem é uma imagem sem nitidez. Se você dá um zoom na imagem e você for ver a junção, por exemplo, de uma imagem nítida com a imagem gerada pela IA, a imagem gerada pela IA é uma imagem sem nitidez. Como que você resolve isso? Fazendo com que a IA gere imagens por blocos de 1080 pixels no máximo. Então você faz um quadrado de 1080 por 1080, gera imagem, outro quadrado. O resultado fica também muito bom, tanto quanto eu fizesse a seleção inteira, com a vantagem de ter aí uma nitidez um pouco maior. E claro, essa ferramenta é uma ferramenta de versão beta, então ela não está ainda disponível para todo mundo. Como eu falei no começo do vídeo, eu acho que lá para outubro, quando a Adobe atualiza anualmente seus programas, eu acho que essa ferramenta vai estar disponível aí para todo mundo. Mas eu vou falar, gente, eu gostei demais do resultado que se teve. Para mim foi muito produtivo, foi muito fácil fazer as coisas e eu acho que dá um novo gás aí no Photoshop, nessa nova era que nós estamos vivendo aí de inteligência artificial trabalhando para você e não tirando seu emprego, mas sim trabalhando para você, tá? Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E antes de terminar, eu recomendo você assistir este vídeo aqui que o YouTube está te recomendando. E eu também vou te recomendar este vídeo aqui para você dominar de vez o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.